Bem-vindo ao canal Escatológico. Às vezes nós ficamos surpresos porque algumas pessoas, certo? Muitos teólogos, eles tentam desdizer aquilo que o texto bíblico diz. Então nós temos muitos exemplos aí, por exemplo, a respeito da cosmologia bíblica, não é? Então a Bíblia diz uma coisa, mas vem aquele sábio a seus próprios olhos e ele então faz uma ginástica intelectual e consegue fazer com que o texto bíblico diga outra coisa. Com relação à predestinação, tem ocorrido a mesma coisa, tá? Nós vemos então que os judeus murmuravam contra Jesus, porque ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. E eles falavam: este não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como então ele diz: eu desci do céu? Então Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós podemos ver aqui que Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,44. Então vocês podem observar aqui a inabalável ousadia de Jesus Cristo. Ele não disse a essas pessoas: bem, vocês têm motivos para murmurar, portanto explicarei o assunto a vocês. Pelo contrário, ele os enfrentou com a doutrina da soberana graça e declarou que não esperava que o entendessem, pois não podiam fazê-lo, exceto se o Pai que o havia enviado atraísse seus corações para ele. Então nós vemos aqui que o homem, o ser humano, ele está morto. Está morto. E se crer que o homem está tão morto no pecado que ele é incapaz de vir a Cristo por si mesmo, pode ser considerado calvinismo extremado? Então o Senhor Jesus antecedeu em 1500 anos a Calvino com a sua pregação na sinagoga em Cafarnaum, registrada em João 6. Jesus ensina que Deus é soberano e ele age independentemente das livres escolhas dos homens. Preste bem atenção, Deus age independentemente das livres escolhas dos homens. Livres escolhas, coloque aí entre aspas, ok? Ele, da mesma forma, ensina que o homem é incapaz de ter a fé salvadora a parte da capacitação do Pai. Jesus, então, limita este trazer do Pai, João 6,44, aos mesmos indivíduos dados pelo Pai ao Filho. Ele então ensina a graça irresistível sobre os eleitos, não sobre os dispostos. Ele afirma que todos aqueles que são dados a ele virão a ele. Está escrito aqui: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E João 6,37 diz: todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Você que está assistindo a esse vídeo deve compreender que não existe nenhuma exegese não reformada significativamente disponível sobre a passagem avaliada, ou sobre a passagem mencionada de João 6,37. Entretanto, as inúmeras tentativas dos exegetas arminianos de encontrar alguma solução para esses versículos, nem mesmo uma única solução plausível tem sido oferecida que não requeira uma completa desmantelação do texto, uma redefinição das palavras ou uma inserção de conceitos extremamente estranhos. É justamente a ginástica mental, intelectual ou exegética que falamos no início desse vídeo.
Uma coisa é absolutamente certa. Jesus Cristo ensinou a completa soberania da graça às pessoas que estavam reunidas na sinagoga de Cafarnaum há aproximadamente 2 milênios. Se desejarmos honrar a sua verdade, não podemos fazer menos do que isso. Vamos ouvir aqui, então, Jesus ensinar o calvinismo extremado, quase 1500 anos antes de Calvino nascer, nas palavras do Evangelho de João. João 6, 37 a 40. Eu vou ler para vocês. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A despeito da riqueza dessa passagem, um esforço honesto será feito para que sejamos breves no comentário nesse vídeo. O cenário é importante. Jesus fala a uma multidão reunida na sinagoga de Cafarnaum. Eles o tinham seguido após a alimentação dos 5.000 no dia anterior. Eles estavam buscando mais milagres e mais alimento. Jesus não saciou as suas necessidades físicas, mas foi diretamente ao assunto real. Quem ele era e como ele é o centro da obra de redenção de Deus. Ele se identifica como o pão da vida, a fonte de todo o alimento espiritual. Em nosso cenário moderno, podemos não sentir a força de suas palavras como eles devem ter sentido naquele dia, naquela manhã, naquela sinagoga. Quem é este homem para falar dessa forma de si mesmo? Eles devem ter pensado. Nem mesmo os maiores profetas de Israel instruíram as pessoas a ter fé neles mesmos. Nem mesmo um Abraão ou um Isaías desejaria reivindicar ter descido do céu, nem jamais diriam: aquele que vem a mim de modo algum terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Devemos tentar sentir o impacto impetuoso dessas palavras à medida que elas foram faladas. Podemos ver que o bendito Senhor foi totalmente duro com a sua audiência. Ele sabia que eles não possuíam uma fé verdadeira. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credes. Eles tinham visto com os seus olhos, mas a menos que a visão física seja unida com a iluminação espiritual, ela não será de nenhum proveito. Frequentemente a importância dessa declaração é negligenciada. O verso 36 é um ponto crítico no capítulo. Jesus agora explica a incredulidade deles. Mas eu vos digo que vós também me tendes visto, mas não credes. Como é que esses homens poderiam estar diante do próprio Filho de Deus, o Verbo feito carne, e não crer? Qualquer pessoa que não toma seriamente a morte do homem no pecado deveria contemplar essa cena. O próprio Criador, em forma humana, está diante de homens que eram bem versados nas Escrituras e aponta para a incredulidade deles. Ele então explica o porquê, e todavia pouquíssimos hoje ouvirão e crerão. Todo o que o Pai me dá virá a mim. A primeira afirmativa é sobre a completa soberania divina. Cada palavra, preste atenção, diz muita coisa. Todo o que o Pai me dá. Preste atenção. O Pai dá alguns a Cristo. Os eleitos são vistos como um todo singular, dados pelo Pai ao Filho. O Pai tem o direito de dar uma pessoa ao Filho. Afinal, Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é o soberano Rei. E esta é uma transação divina. Todos os que são dados pelo Pai ao Filho vêm ao Filho. Não alguns, não muitos, mas todos. Todo o que o Pai me dá. Todos aqueles dados pelo Pai ao Filho virão ao Filho.
É vital ver a verdade que é comunicada por essa frase. O ato do Pai dar ao Filho precede e determina a vinda da pessoa a Cristo. A ação de dar pelo Pai vem antes da ação de vir a Cristo pelo indivíduo. E visto que todos daqueles assim dados virão infalivelmente. Temos aqui tanto a eleição condicional como a graça irresistível. Isto no espaço de 9 palavras. Leia o texto sinceramente, honestamente, sem brumas, sem filtros teológicos. Leia o texto e compreenda simplesmente aquilo que lhe diz. Portanto, se apesar das palavras bem claras, a pessoa diz: bem, o que o Senhor realmente quis dizer é que todos que o Pai viu que creriam em Cristo virão a Cristo. Porque esta é uma declaração sem nenhum sentido, visto que o ato de vir é dependente da ação de dar. Podemos ver que simplesmente não é exegeticamente possível dizer que não podemos determinar a relação entre as duas ações. O ato de dar de Deus resulta no vir do homem. A salvação é do Senhor. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Espantosamente, os arminianos arrancam esse texto fora do seu contexto, se equivocam com a referência ao todo aquele que vê, todo aquele que crê nele, e dizem: veja, não há eleição divina aqui. Qualquer um pode fazer isso. Mas é óbvio que, quando o texto é tomado como um todo, esta não é a intenção da passagem. Quem é aquele que vê o Filho e crê nele? Ambos os termos estão no presente particípio, referindo-se a uma ação contínua, da mesma forma como vimos na vinda de alguém a Cristo no verso 37. Jesus ressuscitará no último dia todos aqueles que lhe foram dados e todos aqueles que estão olhando e crendo nele. Devemos crer que há grupos diferentes, então? Certamente que não. Jesus ressuscita somente um grupo para a vida eterna. Mas visto que isso é desse modo, não é claro, não se segue logicamente, que todos aqueles dados a Cristo pelo Pai olharão para Cristo e crerão nele? Mais do que certo que sim. A fé salvadora, então, é exercida por todos aqueles dados ao Filho pelo Pai. Uma das razões pelas quais a Bíblia afirma claramente que a fé salvadora é um dom de Deus.